Mais uma semana se iniciando. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, para mais uma análise Board to Trade. Hora de afiar o machado, porque amanhã é dia de quem? Então vamos para mais uma semana, dando início aqui à análise Board to Trade, a análise de quem nasceu para negociar. Estamos aqui com o gráfico de mini índice, gráfico dos 5 minutos. Vamos entender a sua movimentação do último pregão, na sexta-feira. De fato, foi um pregão bem mais interessante para a gente operar, principalmente na parte da manhã que teve payroll. A gente tomou mais cuidado, ficou um pouco mais cauteloso nas negociações, mas logo ao final da tarde o mercado acordou, andou para cima, depois recuou tudo. E o mais importante que a gente tem que entender aqui é que o gráfico não mente. Somos nós quem temos que interpretar os sinais que ele dá. E é de suma importância que a gente olhe e observe sempre a movimentação anterior. Observar 2 dias antes do que aconteceu para a gente poder traçar alguns pontos e ficar atentos ao que está acontecendo. Trabalhar sempre com o gráfico, trabalhar com a informação que o gráfico mostra pra gente. E é por isso que a gente opera gráfico, a gente ignora momentos de ficar esperando notícias. A gente opera o que está acontecendo. A gente olha o preço, onde o preço está caro, a gente pode comprar, tá barato, a gente vai vender, e como que a gente vai operar nessas condições. Mas vamos aqui, dar início aqui, tá? Gráfico de 5 minutos, já tínhamos traçado alguns pontos. Observe que o mercado trabalhou bem em cima desses pontos já traçados pela gente. E vamos entender aqui um mercado que estava uma tendência de alta e ao final do dia, na quinta-feira, ele começou a tentar dar uma revertida do seu movimento. E como a gente vai analisar e identificar esses pontos? Temos aqui a nossa barreira da continuidade, o principal ponto aqui para a gente operar na ponta vendedora, e esses outros pontos já devidamente traçados pela gente, a gente poderia observar movimentações dentro dessas caixinhas que a gente marcou. E aqui há o nosso último fundo, o fundo principal do dia, que é uma região que já estava sendo muito forte. O mercado já estava trabalhando dentro dessa região de forma bem interessante. E essa região, que é uma região muito interessante para a gente operar na ponta compradora, analisar o melhor cenário, analisar o melhor gatilho para que a gente pudesse entrar de fato na ponta compradora dentro do mercado. Então, o mercado que logo na sua abertura já abre deixando para a gente aqui esse gap, esse candle de força aqui. Um gap é um candle, a gente não pode desconsiderar. O candle de força negativo empurrando o preço para baixo, já rompendo esses dois pontos interessantes, muito, muito importantes para a gente. E qual que era a nossa tendência aqui? O mercado que já abre em queda, rompendo esse último fundo aqui que já tinha sido delimitado, rompendo esse último fundo também. A gente poderia esperar uma movimentação para baixo para vir testar aqui a nossa região de suporte para efetuarmos as nossas entradas na ponta compradora. Como a gente já sabe, esse ponto aqui na parte inferior do gráfico já é um ponto muito interessante para compra. Então, o mercado que já abre em queda entrega para a gente este ponto, a gente pode aguardar aqui uma boa movimentação para a tentativa de reversão do movimento. E aguarda o melhor ponto. Por quê? Era sexta-feira, um gráfico que não tinha dado entrada logo na sua abertura. E se a gente puder observar aqui, ó, ficou bem lateral nesse ponto. O mercado ficou testando, ia, tentava subir, não tinha força, voltava, formou pra gente aqui este fundo duplo, deu duas oportunidades de compra nesses pontos. Logo no primeiro movimento que o mercado faz esse teste aqui, ó, deixa eu marcar para vocês que vai ficar bem claro. Logo nesse primeiro movimento, olha o que a gente poderia observar aqui. O mercado testou, deixou essa quantidade de pavio, essa região. Olha que a gente tem ponto interessantíssimo aqui, ó, nessa região. Já poderíamos marcar aqui essa região num todo. Porque essa região, olha aqui novamente, outro pavio. Sempre o mercado vai deixar pra gente. O mercado ele mostra a informação. Nós temos que ser ágeis para identificar de forma rápida e a gente poder operar na melhor forma, seja ela na consolidação,
seja num gráfico que está direcional, está subindo muito, opa, onde que a gente pode ter um padrão de reversão no topo, a gente tem que identificar, tem que sempre minimizar o gráfico, diminuir o gráfico para procurar pontos fortes para operar na ponta compradora, na ponta vendedora e também na hora de não fazer nada. Então, no índice deu duas oportunidades muito interessantes para a gente. Já fez o primeiro teste, tentou subir, não conseguiu romper e fechar gap logo na sua abertura, romper esse último ponto aqui. Volta, testa pra gente aqui, dando outra oportunidade no mesmo ponto, praticamente com o mesmo local pra gente efetuar, colocar o nosso stop, né? Colocar o stop sempre um pouquinho abaixo da última mínima. O mercado mostra novamente outra tentativa de alta, não conseguiu. Aqui a gente já poderia identificar um cenário também para operar, um cenário vendedor, porque o mercado testa, deixa pra gente aqui esse pavio muito forte, muito interessante também, porque se o mercado tá subindo com muita força e logo volta também com muita força, mostra a defesa, mostra o quanto tem a força vendedora atuante neste ponto também. Então temos que estar bem atento a tudo isso. Vamos renovando os pontos onde o mercado está trabalhando. O mercado formou esse fundo, a gente pode também tranquilamente pegar essa região que a gente já havia marcado aqui. Opa, trabalhou, deixou dois fundos duplos. Vamos marcar essa região, vamos trabalhar nesse ponto aqui agora, vamos ficar atento em cima desse ponto. Observe, fez essa primeira tentativa, depois fez essa segunda tentativa, mostrou pra gente outro ponto aqui, veio novamente aqui nesse ponto. Então, são regiões, pontos que a gente tem que estar de forma dinâmica, trabalhando, atualizando os pontos. Opa, mostrou pra gente aqui esse topo aqui, vamos marcar esse topo aqui. Ela marcou o topo e já voltou, ó lá, testou de novo e não conseguiu subir. Identificamos que o mercado está lateral, vamos trabalhar nesses dois pontos, vendendo sempre no topo, tentando efetuar as melhores oportunidades de compra nas mínimas. Olha lá, aí o mercado trabalhou, testou aqui, novamente deixou olha essa quantidade de pavio que ele deixa aqui para baixo. Pavio mostra pra gente desequilíbrio, mostra que o mercado tentou derreter, tentou cair, mas não conseguiu. A ponta atuante foi a ponta compradora nesse ponto aqui. E olha aí que o mercado entregou pra gente, veio rompendo topos, rompendo tudo, mostrou um padrão de alargamento, rompendo tops e fundos. Por quê? Porque ele rompeu este último topo que havia se formado, rompeu esse último topo e depois voltou para romper também esse último fundo. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. O mercado que no final da tarde, na sexta-feira, acordou e quis andar 1.000 pontos para cima e depois entregou todo o movimento de subida. Então a gente tem que estar sempre antenado a tudo isso e atualizando. Olha lá, o mercado atualizou a máxima, vamos lá, marcamos outro ponto na máxima, olha lá. E a gente já tinha aqui já um ponto já marcado. Ele testa lá e já retorna. Deixou pra gente, opa, vamos lá, vamos renovar esse ponto, vamos deixar aqui marcado. Opa, renovou a mínima, vamos ficar atento aqui. Renovou a mínima, a gente marca novamente e aqui dando outra oportunidade muito interessante para a gente efetuar a entrada. Olha a quantidade de pavio, renovou a mínima e não conseguiu se manter. Olha a tentativa de reversão, muito tranquila, muito forte. E aí que a gente pode operar, se valer dessas oportunidades que o mercado vai dando pra gente. Mas vamos marcar aqui alguns pontos pra gente poder operar na segunda-feira. Os pontos aqui já estão bem interessantes, bem delimitados aqui. A gente pode também marcar essa região, que foi uma região também de dificuldade do preço da sua passagem, beleza? Então aqui no gráfico do mini índice. Vamos aqui no dólar. O dólar teve uma leitura bem tranquila pra gente. O dólar estava lateralizado. Nessa lateralização a gente havia marcado aqui e deixado claro que nessa consolidação aqui do dólar, essa lateralização dele, a gente tinha esse topo aqui com a nossa nesse topo, opa, tínhamos esse topo aqui já definido e este fundo. E essa linha que se passa aqui no meio era o nosso termômetro. Era o nosso termômetro. Desse termômetro aqui para cima, nós tínhamos um ponto interessante para efetuarmos a nossa entrada de compra. Do termômetro para baixo, a gente poderia vir buscar esse fundo. Então, nós tínhamos esse
trabalho aqui e observem que o mercado já abre literalmente em cima do nosso ponto. Opa, o mercado trabalha em cima do nosso ponto, deixa um pavio para baixo, olha a oportunidade claríssima se formando para a gente efetuar uma compra, para tentar buscar e levar no último topo. Ele consegue até romper, volta, forma para a gente um padrão muito interessante, formou um fundo mais alto do que o anterior. E logo após isso a gente tinha uma compra muito tranquila. Olha a quantidade de pontos que a gente poderia levar nessa compra para romper o último topo, porque começou a formar uma tendência altista. Mercado formando topos e fundos ascendentes, vai vir renovar máxima, vai vir renovar topos, renovando esse padrão de alargamento. Então, temos que estar atentos, antenados a tudo isso para poder operar e para ser de fato lucrativo no mercado. Vamos marcar aqui esses pontos aqui, a máximas, mínimas do preço, para que a gente possa operar de forma tranquila e ser de fato lucrativo no mercado, beleza? Aqui esses pontos e por fim essa última região aqui pra gente. Vamos com tudo, bora pro game, é tudo nosso. Valeu!